Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um duelo de ideias. Hoje tenho uma figura muito interessante que vos quero apresentar, Francisco Borges Coutinho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e perguntava-lhe quem é o senhor? Bom, eu posso dizer que sou filho do Tony e da Conceição. O Tony é vindo do continente, apesar de ter raízes aqui na ilha. Raízes profundíssimas, não é? Profundíssimas aqui na ilha. E a minha mãe era das Capelas. É das Capelas, ainda é viva. De uma família oriunda das Flores, penso eu. Exatamente, tem flores no nome. Também tem flores no nome. Ora bem, o senhor nasce em Ponta Delgada? Em Ponta Delgada, em casa. Na sua casa, portanto, no Palácio do Marquês da Praia em Monforte, hoje Tribunal de Família e Menores, Tribunal de Trabalho, Tribunal Fiscal. Como é que é nascer numa família dessas? É um privilégio, para todos os efeitos, não é? Eu posso dizer que tive imensa sorte de nascer nestas circunstâncias, não é? Porque nem todos têm a felicidade de ter depois uma vida quase sempre confortável a todo o nível, não é? Mas tem o reverso da medalha. Os senhores têm uma educação, digamos, cerrada desde que nascem, não é? Eu estou a lembrar-me de vê-los com uma senhora alemã... Inglesa. Ou inglesa, sim, inglesa, loira, não é? Exatamente. Nuala Cunningham. E que vos educou à inglesa, naturalmente. Exatamente. Aprendeu inglês logo de criança? Desde miúdo, sim. Éramos obrigados a falar inglês. E ainda hoje domina essa... mas muito mal, eu acho que perdi um pouco a força inicial. Exato. Depois, como é que é ser-se filho de um líder da oposição no tempo de Salazar? Quando é que o senhor tem consciência de que o seu pai era, digamos, o expoente da oposição à ditadura de Salazar? Desde bastante cedo, porque a política era uma coisa falada em casa, não é? Não era só os grandes que falavam e os pequenos ficavam longe dessas coisas, não? Toda a gente se envolvia? Exatamente, todos nós nos envolvíamos e sabíamos exatamente o que é que se passava com... Não houve ninguém que atraiçoasse essa ideia democrática que os senhores tinham, porque o regime não era democrático, não é? Sim. O seu pai era profundamente anti-regime e pró-democrático desde sempre. Desde sempre. E não houve nenhum de vocês que dissesse, bom, o pai está exagerando. Vocês eram 3 filhos, não é? 4 filhos, 2 rapazes e 2 raparigas. Hoje, infelizmente, somos só 3. Pois, faleceu... Infelizmente. O António, não é? O António, exatamente, que era o mais velho. Portanto, mas os senhores têm essa preceptora inglesa até que idade? Eu diria que até aos 12 anos. Mas têm a escola? Temos escola e temos a preceptora inglesa. Qual foi a escola que frequentou? Primeiro estivemos no Externato Colmeia e a seguir no Liceu Antero de Cantal. E faz o liceu todo no Antero de Cantal? Não, fiz até ao antigo 3º ano, hoje 7º ano, e depois disso fomos para Lisboa, depois de tudo isso, não é? O João não é o mais velho? Não. O António é que era o mais velho? Era o mais velho. Portanto, quando o senhor acaba o liceu, o seu irmão já tinha acabado também? Quando eu acabo o liceu, quando fui para Lisboa foi um descalabro, não é? Mas porquê? Porque o mundo abre-se um pouco, o meu pai era muito liberal, deixava-nos um pouco à solta e com aquela confusão toda de Lisboa, habituados à vida regrada aqui, exatamente lá, quer dizer, exagerámos um pouco, diria. Eu sei que a PID acabou por prender o seu pai. Exatamente, isso foi cá. Isso foi ainda cá. Lembra-se desse episódio? Eu lembro-me perfeitamente. E o que é que aconteceu? Perfeitamente. Fizeram uma busca a toda a casa,
E por isso simplesmente levavam, sabe que eles não tinham que explicar nada a ninguém, levavam a pessoa e pronto, não é? E levaram o seu pai. A sua mãe reagiu naturalmente muito mal, é isso? A minha mãe reagiu muito mal mesmo, não por o meu pai ter sido alvo desta manobra, não é? Mas mas por ter ficado indignada com tudo isto, não é? Ela, aliás, tem alguns episódios muito engraçados, hoje em dia são engraçados, na altura não deviam ser de todo engraçados, mas que... Quer contar-nos algum desses? Absolutamente. Há um episódio que eu acho que é fantástico, que era a minha mãe ia com uma carroça manual, puxada por pessoas, levar cobertores e comida e etc., desde a casa até à prisão, a pé. Iam a pé. Levavam todas as coisas, mesmo para dar algum escândalo. Exatamente, para provocar algum frisson, digamos. Depois, diz-se que a oposição se reunia no vosso palácio, é verdade? É verdade. Lembra-se de alguma figura desse? Lembro-me do Melo Antunes, perfeitamente, não é? Ele era muito amigo do seu pai. Muito amigo do meu pai, exato. Um senhor chamado Humberto Carvalho. Sim, senhor. Também, eu me lembro dele. E curiosamente lembro-me de ver lá o Dr. Mota Amaral. Também frequentava, não com tanta insistência como estas outras duas figuras, mas pelo menos um par de vezes eu vi-o lá em casa. Jaime Gama frequentava a sua casa. Como? Jaime Gama. Jaime Gama, eu lembro-me de o ver, mas não tanto, não é? Medeiros Ferreira, por exemplo. Medeiros Ferreira, sim, absolutamente. O Medeiros Ferreira que já faleceu, não é? Sim, infelizmente. Diga uma coisa, a PIDE costumava interromper essas reuniões ou nunca se meteu? Eu não me lembro de ter visto reuniões destas interrompidas. O seu pai teve quanto tempo preso? Isto é vergonhoso, mas eu não sei, não é? Eu diria que, se não foi 2 anos, esteve lá perto, não é? E os seus ficaram sempre cá? Não, nós depois fomos também para Lisboa. Ele é transferido para Lisboa? Ele é transferido para Lisboa, é para Caxias, se não me engano. Bom, e depois o seu percurso em Lisboa passa a ser um percurso de estudante normal ou também se embrenhou na política? Estudante normal, embrenhar na política foi bastante mais tarde. Não é? Sim. Bastante mais tarde. Já depois da Revolução? Já depois da Revolução. Não é? Antes da Revolução eu já ia com a minha mãe fazer visitas a presos políticos, mas isso por outra via, não é? Por uma Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos, não sei se lembra disso. Muito bem. Abril. Ia com eu lembro-me perfeitamente de várias viagens feitas com o Padre Fanhais, Francisco Fanhais. Famosíssimo, não é? Que é um sujeito extraordinário, e íamos de carro pelo continente, até por sítios longe, não é? E íamos prestar apoio e levar... O pai não acompanhava ou estava preso? O pai não acompanhava nessa altura, não é? O seu pai tem vários irmãos, não é? Sim. Tinha vários irmãos, dois irmãos. Tinha o Duarte Borges Coutinho, que era o mais velho. O mais velho. Presidente do Benfica. Presidente do Benfica, exatamente. Eles tinham a mesma ideia política ou não se... Duvido muito. Não é? Eu nunca vi qualquer discussão política entre eles, de maneira que eu... Para pessoas muito educadas, não é? Não... Exato. Presumo que nem falavam sobre isso, porque as diferenças seriam tais que acabaria em discussão, seguramente. Em Lisboa viviam no Palácio do Rato ou eram os seus avós que viviam ali? Só o meu avô. Portanto, o último Marquês da Praia... Exatamente, é que vivia no Palácio do Rato. Que é hoje a sede do PS. A sede do Partido Socialista, tal e qual. Visitou aí alguma... Várias vezes víamos todos vestidos com fato e gravata, miúdos, não é? Claro. O avô e ele era... Que tal era o seu avô? O meu avô eu conheci-o muito mal, porque ele era uma pessoa muito distante. Sim. Não era, digamos, íntimo da família. E, no entanto, um grande benemérito nos Açores, deu bolsas de estudo, ajudou imensos estudantes a formar-se, sacerdotes, médicos, etc. Não ficou com a ideia de ele ser uma pessoa, no fundo, distante, mas bondosa?
Ou não ficou com essa ideia? Não fiquei sequer com essa ideia. A ideia com que eu fiquei é que era uma pessoa distante e que a gente, nas visitas que lá fazíamos, por menos íamos calados, não é? Bem vestidos e calados. E calados. Era essas as orientações que recebia. Exatamente. Depois, o 25 de Abril, de onde é que os apanha? Olha, no 25 de Abril apanhou-me na tropa. Estava eu a fazer o serviço militar. Aonde? Na Escola Prática de Administração Militar. Portanto, não chegou a ir ao ultramar. Cheguei a ir ao ultramar, já depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril. Para onde? Em Nampula. E portanto, mas aí Moçambique. já sem guerra, não é? Já sem guerra. Já sem guerra. Portanto, não foi, digamos, uma expedição traumatizante como era. Não. E o seu irmão mais velho? Esse sim passou um mau bocado, foi antes do 25 de Abril e teve em Moeda e esses sítios que toda a gente sabe que se passaram. Ele era uma pessoa revoltada contra o regime antigo, não é? Sim, também. Era. Nunca se conformou com aquela. Nunca. Com a política imperial do anterior regime. Mas enfim, tinha que participar nessa coisa do serviço militar obrigatório. Foi colocado lá fora. Eu costumo repetir isso, porque trabalho muito no palácio que era da vossa família, não é? Porque, enfim, Tribunal de Família, Tribunal de Trabalho são dois lugares onde eu frequento muita vez. E às vezes digo, olha, é bem possível que o 25 de Abril tenha sido tramado aqui nesta casa. Terá sido. Porque o seu pai e o Melo Antunes eram unha com a carne. Absolutamente, e eu presumo que eles já saberiam o que é que ia acontecer. Agora, se conheciam ao pormenor, isso não sei. Não é? O seu pai nunca, evidentemente, não estaria a desabafar convosco sobre, não, de modo algum, sobre a intrigalha política revolucionária em que ele se metia. Exatamente, até que poderia ser contraproducente. Contraproducente, como é evidente. Não é? Portanto, é bem possível que também tivesse sido ali. É bem possível, sim, com certeza que. Terminada a Revolução ali, porque Melo Antunes e outro dos capitães de Abril estavam cá na altura em que se dá a Revolução. Há para aí uns telegramas trocados. Sabe alguma coisa disso? Não, sobre isso não sei nada. Vejo que não se dedica à investigação histórica. De modo algum, não, senhor. Agora tenha. Mas depois o pai é nomeado governador civil de Ponta Delgada. Sim. E esse período, os seus estão cá? Não. A minha irmã mais nova, sim. A minha irmã mais nova continua cá com os meus pais. Nós já tínhamos seguido o nosso caminho no continente e por lá ficar. Na altura. Pronto, ele é há algum tempo governador civil. Sabe que quando ele tomou posse, eu, por curiosidade, telefonei ao Dr. Branco Camacho a perguntar-lhe como é que tinha sido a posse dele. Ele respondeu-me, olha, vieram todos os que costumavam vir, menos os que nunca cá tinham posto os pés. Portanto, ele tinha, no fundo, tinha a sociedade toda ao seu lado, não é? O que é que aconteceu de errado? Ele alguma vez lhe explicou porque é que descamba a restauração da democracia para o 6 de junho e para a admissão dele? Ele alguma vez lhe fala nisso? Assim, formalmente, não. Alguns comentários soltos aqui ou ali. E qual é a versão? A minha ideia é que terá sido o 6 de junho, que terá sido um fenómeno financiado do exterior. Isto é, uma contra-revolução iniciada nos Açores. Que o meu pai é obviamente um homem de esquerda. Com certeza, não, indubitavelmente. Mas... E que seria mais fácil nos Açores iniciar aquilo que é conhecido como a contra-revolução depois aquilo que é conhecido, atenção, é só conhecido como. Vamos lá ver, o senhor passa o liceu todo em Ponta Delgada, conhece bem, profundamente a nossa sociedade, pelo menos a adolescente, não é? Sim, eu saí daqui com 13 anos. Sai com 13 anos. 13 anos. A adolescência, já estou fora daqui. Já está fora daqui. Mas não havia a percepção de que a sociedade micalense, principalmente a micalense, era conservadora para além do que o resto do país seria? Sim. O pai tinha essa... Tinha essa noção, sim. Tinha essa noção. E não obstante avançou... Não obstante avançou, exatamente. Não obstante avançou. Com todos os perigos que isso significava, não é?
penso que talvez tivesse sido uma aposta, um passo, aquilo que se chama hoje em dia dar um passo mais longo, ou ter a perna, tem qualquer coisa a ver com isso. Exatamente. E agora digo uma coisa, o seu pai disse-me a mim, e fez declarações públicas nesse sentido, que não teve nada a ver com as prisões. Ficou com essa ideia? Sim. Isso eu perguntei-lhe a ele mesmo. Porque ouvi falar tantas vezes que não mandaria prender absolutamente ninguém, que nem lhe passava pela cabeça semelhante coisa. É evidente. E ele sabia quem tinha feito isso? Isso ele nunca me disse, que eu perguntei-lhe, então pai, quem é que fez isso? Patinou um bocadinho ali, mas nunca me disse quem é que teria sido a fazer isso, não é? E eu a pensar que o general Magalhães, que aí estava, que depois se transformou em comandante-chefe, autoproclamou de comandante-chefe e que em nome de quem foram feitas as prisões, que o teria afastado a pretexto da manifestação. Ele nunca lhe falou nisso. Não. Portanto, ele não se... Porque ele e o Melo Antunes davam-se muito bem e continuaram a dar-se até ao fim da vida de ambos, não é? Sim. Apesar de politicamente terem divergido um pouco, mas então, não é? Conte isso, porque o senhor é uma testemunha privilegiada. Não, de modo algum. A sensação que eu tenho é que o Melo Antunes virou um pouco à direita, não é? Isto explicando as coisas de uma maneira mais simples. E que o meu pai não gostou nada de... se manteve numa linha mais... Manteve uma linha mais encostada à esquerda, próxima do PC, muito próxima do Partido Comunista. Mas ele nunca foi do PC. Dizia-se que a sua mãe era. Foi. O meu pai era filiado no PC. Chegou a ser filiado no PC. Olha que isto é uma revelação, porque... Chegou a ser filiado no PC. Chegou a ser filiado no PC. De uma altura, mas não naquela altura. Não sei, mais tarde, não é? Mais tarde. Quando toda esta história tinha passado, ele filiou-se no PC, porque julgava que o PC era o agrupamento que estaria mais próximo das ideias que ele Mas fazia. uma das acusações que lhe faziam era a contradição entre o vosso estatuto socioeconómico, portanto era da mais alta sociedade micalense, mais abastada também, e mais poderosa, porque os vossos bisavós foram líderes políticos no tempo da monarquia, não é? E que ele tinha, embora liberais, não é? Embora liberais, e portanto à ala esquerda do liberalismo monárquico, mas acusavam-no dessa contradição. Como é que uma pessoa pode ser tão rica, tão educada e tão rodeada, como disse, de conforto, mas opta na vida por uma visão de esquerda que é contrária ao estatuto em que ele fazia isso de propósito, conscientemente. Eu isso sinceramente não sei responder. Mas porquê? Não sei responder. Ele não era uma pessoa que ostentasse, não é? Não era uma pessoa rica e que andasse cheio de carros ótimos e, aliás, como se vê hoje, imenso, não é? Ela era uma pessoa simples e que tinha hábitos simples. Eu diria que era quase monástico ele, não é? E depois depois do 6 de junho, acha que ele ficou traumatizado pessoalmente? Seguramente que não terá sido um acontecimento que lhe tenha passado ao lado, não é? Mas não pensou, depois de instaurada a democracia, ele não pensou em candidatar-se a deputado, quer regional, quer nacional? Eu penso que ele ficou de tal maneira traumatizado com isso que afastou essa ideia, não é? Afastou essa ideia. E, entretanto, o senhor volta para São Miguel. Volto para São Miguel, já casado e com filhos, não é? Já casado e com filhos, para cá. Portanto, bem mais tarde, com 30 e poucos anos, volto para cá. E depois dedica-se à administração da sua casa? Exatamente. Eu estive trabalhando também na Laticínios Loreto, a antiga Laticínios Loreto. Trabalhei no Altiprado, que fazia parte do património da família, e dei aulas ainda na Escola dos Arrifes, que foi uma experiência fantástica, diga-se de passagem. Mas diga uma coisa, os seus estudos terminam então aonde? Na universidade? Não, nunca frequentei a universidade. Acabei o 7º ano, o antigo 7º ano, já casado e com filhos e a trabalhar. E à noite.
ia estudar à noite. E leciona nos Arrifes em quê? Educação tecnológica. Portanto, um curso prático? Um curso prático. E custou? Imenso. Ainda hoje encontro alunos em tudo o que é sítio. Com os quais mantive ótimas relações até agora. Eu peço saber que a sua filha ou suas filhas restauraram o solar do Bom Despacho. Absolutamente. Está lindíssimo. Aliás, fizeram um trabalho incrível. Aquele palacete é do melhor que há nesta ilha em termos de arquitetura da época, não é? E o que é que elas pensam fazer ali? Eles pensam fazer um alojamento local, que é a fasquia mais baixa de alojamento turistas e nacionais, etc., quem lá esteja, não é? E mantêm, digamos, claro, o edifício está mantido como era por fora, não por dentro. Sim, por dentro levou algumas alterações e melhoramentos, então levou a... E o mobiliário da vossa família, tudo aquilo que era de séculos... Uma parte ficou lá, outra parte foi dividida pelos herdeiros. Pelos outros herdeiros, não é? Dos marqueses da Praia e Monforte. Exatamente. Os seus fazem parte da família do Duque de Palmela. Portanto, quanto eu julgo saber... Sim, penso que sim. Não quero saber. Mas nunca aprofundei isso, não é? Devo confessar que nunca aprofundei. Eu aprofundei. Já está a saber mais do que eu. Eu sei que tem um antepassado que é extremamente formoso e que a Duquesa de Palmela era uma senhora e podia perder-se o título e digamos, e parte das propriedades para a Casa Real por causa da lei mental e nessa altura é escolhido o vosso antepassado para casar com ela. Portanto, há um ramo, não sei se ele seria o primogénito ou o segundogénito, mas a verdade é que depois de Viscondes da Praia passam a ser de Praia e Monforte, não é? Que está ligado àquela Alentejo. É realmente não se dá nozes a quem não tem 10. Vocês não gostam mesmo, quer dizer, enquanto que o resto das pessoas adora essas histórias de encantar, não é? Então, é isso mesmo, nós temos um bocado a noção que é isso mesmo, de cantar, não é? Pronto. E pouco mais. Quando Dom Carlos é recebido pelo vosso bisavô nas Furnas, ele diz, olha, que isto não é uma festa de um súbdito para um rei, é de um soberano a outro soberano, não é? Veja bem. Ainda hoje temos a circular lá em cima, mas já fechadas em armários com vidros, a loiça que foi utilizada nesse... Portanto, mantém a tradição, não é, da família, não é? Respeitam essa... sim, claro, não é? Está toda mantida, não é? Toda mantida, isso sem dúvida. E agora o futuro? O que é que pensa do futuro desta terra? O que é que o líder da oposição no tempo da ditadura, o filho do líder da oposição no tempo da ditadura pensa do futuro desta terra neste momento? Doutor, isso é complicado, não é? Isso é preciso saber de que sectores é que estamos a falar. Quer no social, quer no económico, basicamente é que esse... No económico, eu penso que vai dar uma grande volta a esta questão das cotas leiteiras, por exemplo. É uma área que lhe interessa, não é? É uma área à qual eu sempre estive ligado, apesar de não estar hoje muito ligado a ela, mas o que é que acha que deve ser feito? Acha que o Estado ou a região tem que intervir mais ativamente nesse setor, ou é a iniciativa privada que tem que... A iniciativa privada tem, apesar de ter que continuar a haver alguma proteção, porque senão, doutor, sabe bem que a maior parte das pessoas que aqui vivem, eu não diria na cidade, mas já nos arredores da cidade, sabe que toda a gente se dedica um pouco à lavoura, não é? Claro. Isso é algo que não se pode esquecer, de modo nenhum. Não é? Mas que nós estamos com uma necessidade tremenda de diversificar. Esta coisa do turismo agora é uma porta aberta para que essa diversificação, apesar de haver gente que não goste muito dessa ideia, não é? Mas é uma fonte de receita, digamos, não é? Uma fonte de receita. Que se torna necessária. Que se torna necessária e que deve ser explorada, não é? E que só agora é que começou a ser explorada, só há muito pouco tempo. A sua posição política mantém-se na esquerda? Mantém-se na esquerda. Apesar de não ser afiliado no PCP,
Trabalho sempre com eles, sempre com eles. E porquê? Deixa-me perguntar. Porque... O que é que há de fascinante na política do PCP? Porque me parece que são os únicos, de alguma maneira, que fazem a coisa a sério. Não é? São quadrados. Tem esse defeito. Tem esse defeito. Veja bem, o doutor acha um defeito, eu acho isso. Eu estou a ironizar, evidentemente, mas... Não, mas eu reconheço que possa ser um defeito, porque eu próprio me ponho essa questão, não é? Eu próprio me ponho essa questão. Não, eu reconheço que são os únicos que levam muito a sério. Muito a sério. O socialismo, não é? Científico. Não é? Mas acha que depois do descalabro da União Soviética, depois da abertura de Cuba às fronteiras, acha que o comunismo, tal como Marx e Lenin e até Stalin o engendraram, que tem futuro? Eu penso que não. Dessa forma, não é? Terá que haver algumas modificações, mas sabe que o PCP é muito avesso a modificações. Aquilo é um bocado como se fosse a Igreja, não é? A Igreja também, para fazer uma modificação, é preciso passar em 500 anos. Com eles é a mesma coisa, mas eu, apesar disso... Mantém isso, exatamente. Essa afinidade. Mas diga-me uma coisa, mas concorda com a ditadura do proletariado? Grande parte dos partidos comunistas europeus abandonaram a ditadura do proletariado. Ainda não ouvi isso da parte do nosso. Não acha que deviam avançar? Eu acho que deviam começar a pensar nisso. Embora não falem na ditadura, mas a verdade é que nunca renunciaram. Sim, não me passa pela cabeça começar a prender gente e a fazer gulags e a matar dezenas de pessoas por isto ou por aquilo, quer dizer, não me passa pela cabeça. Então defende a estatização da economia, mas ao mesmo tempo parece contraditório porque diz que a iniciativa privada tem que coexistir. Absolutamente. Eu tenho algumas guerras com era o que ele ia já perguntar. Exatamente. Com certeza que para os mais ortodoxos as suas teses não serão... Não são, nem me ouvem muito, não é? A verdade é essa. Vejo que é realista como o seu pai. Nem me ouvem muito, mas pronto, isso não há problema. Não há problema porque não deixa... Porque eu não sou do partido, não é? Eu sou uma pessoa de fora que trabalho com eles e que... O seu pai é uma pessoa profundamente democrática. Exatamente, isso sim. Eu tive uma grande honra em recebê-lo neste programa e espero que nos vejamos mais vezes. Vai-me dar licença de apresentar aqui uns livrinhos que eu trouxe para... Eu termino sempre os meus programas com livros que me vão aparecendo, ou da minha casa, ou... Esta lição de Relações Públicas é de o jovem doutor mestre João Figueiredo, mestre em Relações Públicas, e faz parte da sua tese de mestrado. É a relação das relações públicas com o marketing. É uma ciência muito técnica, mas é fundamental, decisiva para o progresso das empresas, porque uma empresa que tem o segredo das coisas e não comunica esse segredo está votada ao fracasso. E nós, infelizmente, não damos importância nenhuma às relações públicas quando as relações públicas são vitais em países como a Inglaterra, a América, etc. As grandes potências económicas do mundo têm as relações públicas um dos pilares do seu desenvolvimento. O outro livro são As Raízes, é um livro sobre o Jardim Zé do Canto do professor Augusto Ataíde, que fala sobre aquele jardim magnífico, não é? Eu gosto muito de repetir o que Isabel Albergaria, que é grande especialista nos jardins açorianos, que há 3 tipos de jardins em São Miguel. O Jardim Zé do Canto é o jardim de um cientista, um homem que experimentou centenas de espécies agrícolas. O Jardim Jacomo Correia, do Palácio de Santana, é o jardim de um aristocrata. O Jardim António Borges, que eu penso que é vosso familiar, próximo, é o jardim de um esteta. Vimos pelo seu descendente que é uma pessoa ligada à beleza das coisas, que não se importa das consequências desse seu amor ao belo,
Aliás, a sua mãe era uma mulher lindíssima nesta terra, era a mulher mais linda desta terra. Eu lembro-me de vê-lo, mais o seu pai, a inaugurar o baile do Coliseu no Carnaval, que era um espetáculo lindíssimo para os meus olhos de adolescente. Augusto Ataíde faz aqui um trabalho muito interessante sobre o Jardim do Cientista, com imensas e belíssimas fotos, num jardim que é hoje um encantamento e que a família salvou, enfim, da destruição. Até ao próximo programa.